Fala pessoal, vamos lá, né? Hoje um vídeo diferente, tá? Com uma lousa, né? Por quê? Porque quem está acompanhando o canal sabe que eu estou trazendo uma abordagem um tanto diferente do assunto da lei e da graça, né? Que foge do convencional, né? Que eu inventei, não. Está nas escrituras, foi a forma que eu entendi, né? Uma forma onde comprova que a lei de Deus ela é eterna, tá? Mas ela também não faz tendências quanto para o judaísmo e também para um tipo de teologia que a gente chama de dispensacionalista, que é aonde a lei ela foi abolida ou deixada de lado, tá? Então, se você tem interesse em entender esse ponto de vista que eu estou abordando, tanto nos livros, nos materiais, nos vídeos, né? Vai sair o livro logo logo, vai ser de graça, tá? Abordando todos esses temas. Então, eu montei, né, eu fiz esse mapa mental, mostrando para vocês todo o caminho que eu raciocino, tá? Porque a nossa fé, ela é racional, então nós temos que raciocinar. Ela não é decorada, ela não é uma matéria escolar que a gente fica tentando decorar para passar numa prova. A nossa fé, ela é racional. Nós temos que usar, né, do raciocínio que Deus nos deu para nós podermos destrinchar aí todas essas escrituras, tá bom? Então, assim, vou aqui começar, né, explicando qual que é o fundamento. A lei ela é eterna. Por que, que a lei ela é eterna? Porque Jesus diz que ela é eterna. Porque quando Deus entrega toda a lei, né, eu não vou entrar aqui em discussões, porque o que está escrito, né? A lei é eterna, estatuto perpétuo, tá? Então aqui nós vamos entender a partir desse ponto de vista que a lei ela é eterna, tá? Só que o que nós temos que entender antes de entendermos por que, que a lei ela é eterna, tudo isso vai levar a entender por que, que a lei ela é eterna, tá? Nós temos que entender quando Deus ele dá a lei, né? Ele dá a lei no ministério levídico, numa certa necessidade espiritual. Então nós tínhamos uma necessidade. Qual que era a necessidade, né? Nós precisávamos pagar uma dívida, tá? Então essa dívida, né, que Paulo vai trazer escrita de dívida, né, lá no Novo Testamento, né, ele tinha um porquê, né? E esse porquê e os rituais e as formas que para se pagar essa dívida, por que veio a dívida? Todo mundo sabe que é pelo pecado. Então se você está acompanhando o canal, você já consegue aí, tá bem o caminho andado. Então se você não entende muito do assunto, né, volta aí 2 vídeos no canal e vê os 2 vídeos, tá bom? Então vamos lá. Então existia uma dívida a ser paga, né? Dívida essa que foi necessário que uma instrução escrita de dívida, que era necessário você fazer o quê? Cumprir uma ordenança. Existe a lei em forma de ordenança, onde Paulo ele vai dizer que toda a lei em forma de ordenança morreu em Cristo, tá? Só que para a gente entender essa divisão aqui que eu coloquei para vocês, tá? Até chegar a Cristo, né, nós temos que entender o que é escrita de dívida, o que é muro de separação e o que rege, né, quais são os elementos, né, que regem todo esse sacerdócio, porque tudo isso aqui você pode ver que está na mesma linha. Então nós temos o Levítico, a necessidade, dívida, né, a parte elementar da lei, ordenança, escrita de dívida, muro de separação e obras da lei. A gente vai entender tudo isso agora, tá? Por quê? Porque nós temos um outro sacerdócio que não rege essas coisas, tá? Não rege mais essas coisas, que é Melquisedeque, que faz parte da finalidade, tá? Então aqui, vamos entender isso aqui primeiro para depois vocês entenderem a questão da finalidade, tá? Então vamos entender essa questão. Então, Levítico, né? O sacerdócio levítico, baseado na necessidade e em uma dívida, né? Era necessário manusear elementos, né? Por isso que aqui, ó, elementar, tá? Era necessário manusear elementos para que nós pudéssemos receber alguns benefícios. Quais eram esses benefícios nesse sacerdócio, né? Que é o que? Expiação, santificação, né? Perdão, justificação e algumas bênçãos eu anotei aqui, tá? Então, tudo que Deus pedia aqui na forma levídica, tá? Na forma levídica, era para que nós recebêssemos essas coisas aqui, tá? Então, qual que era a finalidade da lei, né? Lembra disso, finalidade da lei. A finalidade da lei era para que
por meio desses rituais aqui, que eram baseados nos princípios elementares do nosso mundo, por meio de um manuseio de um tipo de sacerdócio, né, vocês recebessem, né, nós recebêssemos, só que o povo judeu, né, que veio primeiro, recebesse todos esses benefícios aqui de Deus, porque era benefício porque, né, estávamos em condição de morte, em condição de pecado, né, em condição precária, podemos dizer assim. Tá? Então vamos lá, para a gente entender. Então, o sacerdócio levítico, ele é um sacerdócio, como Paulo diz, um sacerdócio incompleto, né? Um sacerdócio que não era perfeito, né? Vou dizer assim, imperfeito, na verdade. Né? Então, todo o manuseio que Deus ele orienta, né, ali na Torá, né? Pega o animal, escolhe o melhor animal que tem, o animal mais perfeito que tem. Né? É interessante a gente falar de animal perfeito, porque tudo na terra era considerado impuro até que fosse purificado, ou por um sacrifício, ou por alguma coisa. Né? Então era necessário escolher o melhor animal, a melhor pessoa. Né? Então era dentro daquela necessidade para quê? Para que você fizesse um ritual, lei em forma de ordenança, para que você pudesse separar aquela pessoa, aquele animal, aquele objeto, né? Aquela comida, né? Tudo isso para que você pudesse cumprir uma lei em forma de ordenança, pagando um preço. Qual era o preço a ser pago? Sangue, vida, né? Por isso que você vê ali nos rituais judaicos, né? Nos rituais da Bíblia, né? Animais sendo mortos, tá? Então, vemos aqui a escrita de dívida sendo expressa na lei em forma de ordenança. Vocês têm que entender que isso aqui, ó, isso aqui, lei em forma de ordenança, obras da lei, ela faz parte de um pacote só. Só que ela está associada, tá? Elas são conectadas o tempo todo. Então, por exemplo, só vamos entender isso. Leis em forma de ordenança, né? Você pega, é conectado a leis sacerdotais, de morte, sacrifício, tá? Que necessariamente está conectado com a dívida, com a escrita de dívida. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida. O preço do pecado é a morte, não é isso que está escrito? Então, para que você pudesse receber um tipo de benefício de Deus, você tinha que ser o quê? Expiado, purificado. Mas para você ser expiado e purificado, você precisava do ritual aqui. Por que eu falo precisava? Porque nós vamos entender isso aqui depois. Tá? Então você precisava disso. E é interessante que quando nós olhamos para este pacote aqui, entra uma coisa chamada moed. Tá? Vou adicionar aqui para a gente entender. Moed. Que é tempo determinado. Ou dias específicos. Tá? Então vamos entender isso. Então, era necessário um tempo determinado, um dia específico, chamado de moed no hebraico. Por quê? Porque era nestes dias específicos que era necessário fazer o sacrifício, a lei em forma de ordenança e tudo isso. Tá? E aí o que acontece? Essas obras da lei, tudo isso é obras da lei. Tá? Lembra disso, tudo isso é obras da lei. Tá? Então quando Paulo ele trazia essas divisórias da lei, podemos dizer assim, essas categorizações da lei, né? Paulo ele sempre no contexto ele descrevia o que era. Então, por exemplo, obras da lei, aí ele vai descrever no contexto ali do texto o que é essas obras da lei. Muro de separação, ele vai trazer ali o que é esse muro de separação. E se você fizer uma leitura rápida, tiver um bom associativo, você vai ver que elas estão totalmente conectadas, tá? E para fazer tudo isso, né, aqueles rituais, essas obras da lei, era necessário um tempo determinado. Então Deus, ele lá no Antigo Testamento, ele determinava dias, meses específicos. Então, por exemplo, a Páscoa, ele deu a data, né? O dia do tabernáculo, ele deu a data. Várias festas, as 7 festas bíblicas, elas têm as datas específicas, né? Na lua nova, né? E também temos tipos de sábado, tá? Que depois eu vou tratar com vocês sobre essa questão do sábado. Que o sábado ele também entra na questão do moed, né? Então um tempo determinado. E é interessante que quando a gente fala de moed, tempo determinado, para que servia esses tempos determinados, né? Entrava todos esses rituais em leis de formas de ordenança, né?
para que você recebesse esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, santificação. Então Deus dava um mandamento: guardai o sábado para se santificar. Né? Então, essa santificação, ela era expressa no sábado. Por quê? Porque eu precisava do dia para eu me santificar. Entendeu? E quando eu ia me santificar, era necessário eu fazer o quê? Leis em forma de ordenança, né? Fazer as obras da lei. Para quê? Para que esse sábado ele fosse cumprido de forma correta. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida. Então, para validar essa dívida, eu fazia todos esses rituais, né? Baseado nos princípios elementares da lei. Guarda isso, Hebreus 6, se você quiser dar uma lida lá, vocês vão conseguir dar uma clareada nessa ideia, né? Aonde os princípios elementares deste mundo era usado, né, para que você pudesse pagar uma dívida. Então você precisava manusear tudo aquilo, demonstrando que você estava pagando uma dívida, né? Nós temos também nas escrituras, só para a gente amarrar isso bonitinho, né, as ofertas diárias, né? Então nós temos a da primeira hora, terceira hora e a outra, acho que eu acabei esquecendo, acho que a nona hora, né? Então, primeira hora, terceira hora e nona hora, né? É só você ver os horários ali do sacrifício de Jesus que tem tudo a ver com isso. Então nós temos aqui as ofertas diárias, né? São 3 ofertas diárias. E elas, né, eram levadas até o templo, né, e oferecido para o sacerdote ali, né? O sacerdote fazia ali o recebimento da oferta e levava até Deus. Então o sacerdote fazia isso, tá? Por que eu estou amarrando tudo isso com vocês? Porque isso também são escritos. Era lei em forma de ordenância, que você tinha que cumprir uma escrita de dívida, que é a forma onde você vai levar o sacrifício, o animal, né, levar para o sacerdote tinha que fazer todo um manuseio para que essa dívida fosse aceita, tá? Para que essa dívida fosse paga, tá? E aí, né, o que acontece? Por que temos um muro de separação em Efésios, se eu não me engano, Efésios 2, tá? Em Efésios 2 vai aparecer um muro de separação, se eu não me engano é esse texto, tá? Se quem puder me corrigir, que eu estou fazendo aqui tudo de maneira simples. O muro de separação era porque só os judeus eles conseguiam fazer e obedecer essas leis, né, da maneira que eles podiam. Não era precisa, tá? Quando você lê a Guemará, você lê o Talmud, você vai ver que até mesmo eles recebendo as instruções no cenário que eles estavam, eles tinham dificuldade de poder entender por que tinha que fazer alguns rituais, como que era a forma de fazer alguns rituais. Então, era imperfeito a maneira de poder se alcançar alguma coisa, a não ser que se fosse pela intenção, tá? Por que eu estou colocando a intenção aqui antes da gente ir para cá, tá? Porque Davi ele foi perdoado pela sua intenção, né? Ele pecou, mas ele teve intenção e se arrependeu e ele foi perdoado. Então, durante as escrituras nós vemos que não necessariamente, né, mas isso não quer dizer que a pessoa estava descumprindo a lei de Deus, né? Mas dentro do cenário que ele estava, a lei, essas leis aqui, elas, mesmo sendo perpétuas, eternas, elas não eram fixas, tá? Deixa eu ver aqui se está continuando rodando o vídeo. Não. Então, elas não eram fixas, tá? Elas não eram estáticas. Elas tinham o quê? Adaptações, tá? Algumas adaptações essas que eu vou destacar no livro, né? Mas eu posso trazer aqui alguns exemplos, né? Quando Deus não falava por meio de sacerdote, ele falava por meio de profeta, né? Ele começou a selecionar pessoas, para quê? Para adaptar isso, né? Mas também existiam formas de rituais adaptativos, tá? Davi, quando, por exemplo, queria falar com Deus, ele colocava, né, o manto sacerdotal, ele colocava a roupa sacerdotal, né? Mas Davi era rei. E aí ninguém questiona, nossa, mas Davi era rei, mas ele não era sacerdote. Por que na hora que ele colocava a roupa, Deus falava com ele, né? Olha só que interessante. Então nós temos ali Samuel, nós temos ali alguns sacerdotes, mas Davi, como um rei, ele colocava a roupa sacerdotal e Deus falava com ele. Isso era uma espécie de adaptação. Por quê? Porque às vezes faltava o sacerdote, às vezes faltava o profeta. Só que quem tinha o Espírito de Deus, guarda isso, quem tinha o Espírito de Deus, Deus falava diretamente, né? Então Davi, por ter o Espírito de Deus, ele ouvia Deus, né? Só que ele precisava, olha só, ele precisava das leis em forma de ordenança para poder cumprir e Deus poder falar. Só que existiam casos específicos aqui, voltando para os moedos, né? Esses casos específicos das festas, de Yom Kippur,
né, e festa do tabernáculo, tudo isso. Por quê? Porque era necessário fazer um ritual naquele dia, né, naquela situação, né. Alguns materiais que eu consultei, tanto Talmud, Midrash, Zohar, por que eu falo desses materiais literalmente, né? Porque esses materiais diz que espécies de portais eram abertos, isso é para quem gosta um pouco da parte mística, mas para quem não gosta, simplesmente entende assim, porque Deus escolheu aquele dia para poder perdoar, porque Deus naquele dia escolheu expiar. Por exemplo, no Yom Kippur, Deus escolheu um dia para poder, né, instruir o povo a se arrepender verdadeiramente, e quem tivesse a intenção verdadeira, né, aquela pessoa ali, o pecado dela era expiado, por exemplo, no dia da expiação. Então Deus escolheu um dia para poder fazer expiação. Deus escolheu um dia, um povo para poder fazer uma santificação. Então Deus escolheu um dia para perdão de pecado. Vocês conseguem entender? Então Deus escolheu isso. Só que o Zohar, que é um material mais no segredo do texto, né, que a gente chama de Sod no Pardes, né, o Zohar ele vai dizer, o Zohar e essas linguagens mais místicas do judaísmo, né, para quem tem interesse, diz que portais eram abertos, né? Então, tipo, Deus queria perdoar, então abriu uma espécie de portal, perdão, por exemplo, sabe? Mas isso estou dizendo de maneira rasa, tá? Eu não vou abordar aqui com profundidade, porque a minha intenção aqui não é trazer todo esse misticismo, mas é só para a gente entender que Deus escolheu um dia, um tempo específico, que não era o tempo todo, isso que vocês têm que entender. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Que não era o tempo todo que você recebia expiação, que é a purificação, né? Você tinha, quando não tinha Yom Kippur, por exemplo, você podia levar a oferta. Ou você, quando dependendo da impureza que você adquiria, né, a impureza moral. Né? A impureza moral tem a ver com pecado, então você precisava se arrepender. Né? Então, para que você demonstrasse o arrependimento, você levava o animal, a oferta diária, né, baseada na escrita de dívida, olha isso. Então você tinha que levar esse animal com a intenção verdadeira, e Deus visse que tivesse a intenção verdadeira naquele sacrifício, o seu pecado era perdoado. No Talmud, vou trazer aqui mais um exemplo de material judaico. No Talmud diz que existia um materialzinho ali de lã, alguma coisa assim, que diz que quando o pecado era aceito, né, o sangue era mergulhado dentro daquela fitinha, né, quando o pedido de perdão era aceito, não o pecado, né, o pedido de perdão era aceito, o sangue saía daquela lã, daquele material, e ficaria branco, tá? É interessante da gente observar isso. E ficava branco. Não era, e para vocês entenderem, né, por que eles faziam isso? Para ver se Deus aceitou ou não o sacrifício, tá? Deixa eu ver aqui a câmera novamente, que eu estou sozinho, tá? Para ver se Deus ele tinha aceitado aquele sacrifício. Mas o que levava a Deus a aceitar o pedido de perdão, né? Era a pessoa levar o sacrifício? Não, porque ele já tinha a marca ali, aquela fita ali, aquela coisa, marcando, né, se a pessoa tinha se arrependido ou não. E o que levava Deus a perdoar? A intenção de arrependimento, que a gente chama de techuvá, né? Se a pessoa ela tem realmente a intenção. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer techuvá, estou em processo de techuvá, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você só está na intenção de fazer o rito, a obra da lei, né? Ali a escrita de dívida e a ordenança, mas às vezes você não está intencionado a se arrepender, porque você vai voltar para as mesmas práticas pecaminosas, tá? Então Deus ele viu o que? O coração, tá? Lembra de Jeremias 31, do 31 ao 33, se eu não me engano, né? Então lembra das coisas do coração quando a gente chegar aqui, tá? Então não era o sacrifício, não era a obediência do manuseio que Deus aceitava para que a pessoa fosse perdoada. Estão conseguindo entender? Mas era necessário tudo isso e um alinhamento do coração, né, com esses rituais, tá? Com esses rituais aqui, tá? Baseado nos dias e as situações. Então, por exemplo, a pessoa vai falar assim, eu vou guardar, isso na época, eu estou falando aqui, eu quero que vocês guardem o tempo. Separem os tempos, tá? Separem os tempos. Antes de Jesus, depois de Jesus, tá? Só quero que vocês entendam isso. E aí, quando a pessoa fala assim, eu sou santo, né? Deus separava um povo, né? Lembra? Deus separava um povo. Aí tinha guerra, briga, um monte de coisa, mas o povo estava lá, separado. Israel, né? Abraão, todos os povos ali, né? E Deus separava pessoas, né? E tudo isso. E Deus ele separava, santificava. A palavra santificação, ela tem esse sentido de separação, tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando Deus ele fazia essa separação, essa santificação, né?
ele, como que eu posso dizer para vocês? Era necessário às vezes também um tipo de pagamento, tá? O povo de Israel pagava muito preço, que era a escrita de dívida, que eram os rituais. E o que demonstrava que esse povo era separado era a sua forma de alimentação, né? A sua forma de fazer os rituais, a sua forma de viver, né? Que era só adorar a Deus, né? Fazer tudo isso de maneira visando o que? Toda a orientação da lei que Deus deu, tá? Então, acho que vocês conseguiram aí captar um pouco do que eu quis passar para vocês, tá? Sobre essa questão mais elementar da lei, tá? Então, antes de Jesus, depois de Jesus. Antes da ressurreição, não é do nascimento, depois da ressurreição. Aqui, ó, no meio existe o que? A ressurreição. Nós não somos salvos a ir para a cruz. Nós somos salvos a partir da ressurreição. O poder da ressurreição nos salva. Só que isso eu vou tratar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Vamos continuar aqui na lei que a gente vai entender melhor, né, sobre isso, tá? Então vamos lá. Então aqui eu acho que vocês entenderam sobre essa questão da lei, né, sobre os tempos determinados, coisas específicas que a gente precisava fazer, né, se a gente vivesse naquela época, a gente precisava fazer para receber tais benefícios de Deus, tá? Então o que acontece? A lei, ela tinha uma finalidade, tá? Então, ó, na lei nós tínhamos, no tempo levítico, antes de Jesus, nós tínhamos uma necessidade, pagávamos uma dívida. Só que dentro da lei ele tinha uma finalidade, eu vou explicar para vocês essa finalidade, tá? Então, por exemplo, eu tinha pecado, né, herdei de Adão, precisava ali fazer o sacrifício, as ofertas, aquelas coisas, porque eu estava no estado de dívida, né? Então Deus ele dava orientação. Que orientação era essa? Você, para receber perdão, você tem que sacrificar um animal. Aí tem lá aquelas ordenanças, né? Uma rolinha, um cabrito, aquelas coisas assim, dependendo do tamanho do pecado, o sacerdote media, tinha um monte de esquema que era o quê? Lei em forma de ordenança, tá? Dependendo do seu pecado, da sua dívida ali que você causou, você ia matar determinado animal, tá? Então, tinha aquela demonstração de dívida, tá? Então, por isso que você vê ali sacrifícios feitos de vários animais e tal. Então, porque dependendo da sua dívida, dependendo do seu pecado, tá? Da classificação do seu pecado. Isso era assim, no Antigo Testamento era dessa forma assim, tá? Então, vamos entender essa questão. E aí, o que acontece? Tudo isso aqui, ela apontava para essa condição. Então, eu quero que vocês raciocinem isso agora. A lei tinha uma finalidade, que era perdoar, perdão, a justificação, né, expiação, santificação, tá? Esses princípios aqui são princípios espirituais, tá? Esses princípios aqui são princípios espirituais. Esses princípios aqui do manuseio, baseado em dias, festas, né, baseado em elementos, né, tipo objeto de cobre, objeto de ouro, templo de barro, né, tudo isso aqui, tá, ele é baseado em princípios elementares, eles são princípios elementares, Hebreus 6, tá? Só que isso aqui é princípio espiritual. Então, o que acontece? Em Cristo, agora vamos para Cristo, né, Jesus, tá? Cristo, ele vem e cumpre tudo isso aqui, ó. Lei em forma de ordenança, né, cobrando obras da lei, muro, ele derruba um muro de separação, né, e tudo isso aqui. Ele cumprindo tudo isso aqui, por exemplo, a escrita de dívida, né, Cristo pagou, né, você não paga mais, porque Cristo pagou. Lembra da palavra telestai, tá? Deixa eu verificar aqui novamente. Lembra da palavra telestai, né? Então, está pago. Se a escrita de dívida ela foi paga, como Paulo diz, logo, nós não temos mais o manuseio levídico. Vocês conseguem entender por quê? Porque o manuseio levídico era baseado numa necessidade de dívida, né? Aonde eu tinha que fazer o quê? Obedecer às leis em forma de ordenança, que eram as maneiras de pagar essa dívida. Dívida essa que foi paga por Cristo. Entendeu? É racional, é só raciocinar. Então, se foi paga por Cristo,
E essas dívidas ela era baseada no manuseio de dias, de elementos terrenos, de água e um monte de coisa que tinha que fazer, né? Para eu ser separado, para eu ser purificado, para eu ser perdoado, para eu ser justificado. Logo, essa escrita de dívida, ela foi o quê? A escrita de dívida, ela foi finalizada em Cristo. Morreu, acabou, a dívida foi paga. O manuseio não serve mais, não tem mais necessidade de manuseio da forma levídica. A forma levídica que era baseada em dias para santificar, a forma levídica que era baseada em sacrifício para purificar, a forma levídica que era baseada num monte de coisa para você receber dons, para você receber o Espírito Santo, né? Toda essa forma aqui levídica, ela foi finalizada, né, que é o manuseio levídico, lembra do manuseio, tá? Então aqui eu vou fazer uma separação para você entender melhor, tá? O manuseio levídico, acho que eu não vou escrever, o manuseio levídico, ele precisava, né, daqueles ornamentos, daquelas roupas, daquelas pedras, daquele monte de coisa, para que você pudesse receber os benefícios de Deus. Simples assim, acho que vocês já conseguiram entender. Só que em Cristo o manuseio morre. E aí inicia um sacerdócio diferente. Sacerdócio esse que a gente vai chamar de Melquisedeque, rei de justiça. Tá? Por quê? Porque em Cristo a finalidade, ó, temos a finalidade, tá? A finalidade da lei. Finalidade essa que é os princípios espirituais. Tá? Então em Cristo, né, eu não tenho mais a necessidade de pagar a dívida, então em Cristo eu tenho a finalidade. Quem é meu sacerdote, o manuseio do tipo de sacerdócio, né? Se aqui morreu, ó, se aqui foi finalizado, né, esse manuseio aqui, nasce um tipo de manuseio baseado na finalidade da lei, tá? Então esse manuseio aqui, que trazia essa finalidade aqui, né, só que era baseado em Levítico, passageiro, incompleto, imperfeito, né? Por que era imperfeito? Porque o sacerdote corrompia, né? O templo caía, né? Os materiais que eram utilizados já não servia mais. Quem ergue templo segundo o templo é romano, né? Então não faz muito parte ali da forma perfeita que Deus queria. Então para isso Deus manda uma Mashiach, Yeshua, né? Para quê? Para que ele pagasse a dívida da maneira correta. Porque os judeus e o povo que estava naquela época não era capaz de obedecer e nem finalizar a dívida. Tá entendendo? Nem finalizar aquela dívida que foi gerada por Adão. Né? Então, Então, essa finalidade, né, agora ela é exposta de maneira espiritual. E o manuseio mudou. Tá entendendo? Por que mudou? Porque nós não baseamos mais na forma levídica. Tá? Então vamos entender. Tá? Hoje, vamos falar um pouquinho da santificação, separação. Tá? O que Paulo nos diz, ou as Escrituras nos diz, você que não gosta de Paulo, mas olha para Jesus Cristo, e nós sabemos que a nossa santificação, a nossa separação, ela vem por meio de Jesus, a nossa santificação. Ele nos santifica, é Ele o centro da nossa santificação. Se Ele aqui está na sua finalidade, né, que a finalidade da lei é Cristo, telos, né, lá em Romanos, né, a finalidade da lei é Cristo. Logo a minha santificação, olha só que interessante, ela vem por Jesus Cristo, né? E o que o povo levítico, só para você entender a diferença, o que o povo levítico, o povo na época do levita, eles precisavam? De sábado, vamos lá, sábado, para santificar. Vamos entender isso, sábado para santificar. Deus, ele dá a lei do sábado, para quê? Para santificar. Lei, manuseio, sábado, guarde o dia, faça isso, faça aquilo, baseado na escrita de dívida, né? Para quê? Para santificar. Então quando Cristo vem e ele paga a dívida, a escrita de dívida, tudo, a questão do sábado ela é finalizada, tá? O dia, ele não tem mais a função de te santificar, tá? O dia, e você não santifica o dia. Quem santifica é Jesus. Então logo, o sábado ele não tem poder de santificação e nunca teve.
o que era a escrita de dívida e o que você pagava, tá? Jesus, quando ele diz assim, ó, eu sou o Senhor do sábado, que ele está dizendo assim, ó, eu sou superior ao sábado. Então, se vocês precisavam de sábado para se santificar, vamos lá, santificar, tá vendo? Ó, santificar, sábado, né? Logo, vocês têm eu. Então, eu sou superior ao sábado e agora eu santifico vocês. Então, logo, o manuseio do sábado já não serve. Entendeu? E outros elementos baseados em santificação também já não servem. Porque ele é suficiente para a santificação. Tá? E aí, nós entramos aqui na questão de santificação, onde Jesus santifica a pessoa. Não é o que a pessoa faz baseada nas obras da lei. Tá? Simples assim. Tá? Vamos à questão de purificação. Deixa eu ver se o vídeo continua. A questão de expiação e purificação, né? Cobrir, remover pecado. Tá? Jesus, quando ele vem, ele morre, né, por nós. Né? Ele é o Cordeiro Pascual. Eu não vou entrar aqui em detalhes, depois a gente vai conversar bastante sobre esses rituais, cada um bem isolado, assim, para a gente entender eles aplicados em Cristo, tá? Eles aplicados em Jesus. Mas o que nós entendemos sobre expiação? Um sangue era aspergido, né, sobre a pessoa que estava ali buscando a purificação, tá? Buscando cobrir pecado, purificação, remover pecado, tá? Então logo o sangue de Cristo, ele faz isso, tá? O sangue de Jesus, ele faz isso. E como que ele faz isso, né? Muitas pessoas, eles tentam ali argumentar, né, sobre dizer que Deus não aceita sacrifício humano. Realmente. Mas não foi um sacerdote que sacrificou Jesus. Ele se entregou no lugar de alguém, tipificando a humanidade. E aí quando ele se entrega, né, ele como um justo, ele justifica muitos. A gente encontra na literatura judaica, né, várias referências sobre um comentário sobre uma passagem ali de Moisés, onde Moisés ele diz assim, Senhor, mande eu no lugar deles, né? Porque Moisés ali ele era o mais sadique, mais justo da situação, né? E ali os comentaristas da Torá, eles vão dizer assim, ó, o sangue de um justo de uma geração justifica muitos. Agora você imagina o sangue do justo dos justos, o justo do justo, o maior justo que existiu, né? Em primeiro lugar, né, o primogênito da criação. Então, o primogênito da criação, sendo justo, ele morrendo, a matemática é simples, né? Se Moisés ele era o justo de uma geração e ele fosse morto ali, os comentaristas vão dizer que a geração seria expiada, seria, né, perdoada, né? Então, logo o sangue de Jesus, ele também nos purifica. Porque além dele ser apenas um justo, ele também é o primogênito de toda a criação, porque ele é o primeiro criado, tá? Então ele sendo o primeiro criado, quando ele é morto, né, ele justifica toda a criação, mas nós temos que adentrar no que chamamos de finalidade da lei, que é Cristo. Nós temos que crer. Qual que é a opção? Crer. Né? Jesus diz, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Então você tem escolha sim de crer ou não crer, tá? Esquece calvinismo, bobeira é isso. E aí o que acontece? Jesus ele diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, simples assim. Então você crê, os seus pecados serão perdoados, né? Você terá a expiação dos seus pecados, né? E será coberto, né? E removido o seu pecado, tá? Então aqui, junto com a expiação, nós temos também o perdão. Que perdão é esse? O perdão é simples. Eu merecia punição na condição que eu vivia, né? Logo, né, com Jesus vindo, eu não vou ser mais punido. E como que era feita essa punição? E aí nós temos que olhar para a lei. Aqui, ó, nós temos que olhar para a lei. Porque quando Deus ele dá a lei a Moisés, ele diz assim, ó, quem obedecer vai ser abençoado, quem não obedecer será amaldiçoado. Isso era nisso aqui, ó, nessa situação, tá? Nessa situação. O que acontece aqui, ó, de não ser punido, isso não quer dizer que você vai sair pecando. Calma aí, vamos lá. Não raciocina coisa errada antes, tá? De não ser punido, tá?
Quando Jesus Cristo ele vem abrindo o caminho, tá? De remover pecado. Por isso que João diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no sentido de expiação, tá? É no sentido de expiação, que era o Cordeiro de expiação, tá? João Batista estava falando do Cordeiro que removia pecado. É lógico isso, tá? Então, esse remover, ele remove o pecado. Só que o que acontece? Você ainda vai continuar vivendo de uma maneira humana, tá? Deixa eu continuar vendo aqui, porque às vezes a memória acaba. Você vai continuar vivendo nessa carne, né, em pecado. Então, assim como o povo de Israel, eles precisavam de tudo isso aqui para ser perdoado, né, Jesus ele quebra, né, derruba um muro de separação, que eram os rituais levíticos, muro de separação. Já o que é muro de separação? Rituais levíticos, dias específicos, tá? Maneiras, lua nova, não sei o que, jejum de não sei o que, entendeu? Tudo isso naquele tempo ali era tipo uma maneira de você receber as coisas que a lei trazia a sua finalidade. Então, logo você não estando mais na condição levítica, porque isso aqui foi finalizado, presta atenção. O que foi finalizado? Foi a lei? Não, foi o manuseio, a forma dela ser obedecida. Agora, nós temos que olhar para cá. Tá? Então Jesus, ele morrendo, ele abriu caminho, né, para a nossa expiação, para o nosso perdão. Tá? E aí, esse perdão é o que nós vamos chamar de graça. Tá? É o que nós vamos chamar de... essa discussão de lei e graça, ela erra muito. Né? Por quê? Porque a graça... ela é a finalidade da lei, tá? A lei revela a graça o tempo todo, tá? Mas não é assim, eu vou obedecer a lei e eu vou receber a graça. Não. Na lei, que Deus falava assim, ó, obedeça e você será abençoado, desobedeça e será amaldiçoado, né? Que tinha a punição, né? Lá tinha o quê? Para você não ser amaldiçoado, já que você obedeceu, faça essas coisas aqui, você será perdoado. A graça, ela remove isso aqui, ó. Tá entendendo? A graça, ela remove os manuseios que você não conseguiria fazer nos dias de hoje. Você tem carneiro na sua casa, galinha, cabrito, rolinha e os animais todos, você não tem. Você tem sacerdote, templo, você não tem. Graças a Deus você não tem, porque senão você não ia conseguir. Entendeu? Por quê? Isso aqui foi derrubado para que o Evangelho chegasse até você. Da maneira em que Jesus abriu o caminho, pagando o preço. Tá virando uma bagunça aqui, né? Para quem tá chegando no vídeo agora. Mas assim, pagando o preço. Tá? Pagando o preço, ele remove isso aqui. Para que todos da humanidade inteira recebessem o perdão por um novo tipo de manuseio que começa a partir do manuseio de Melquisedeque. Entenderam? E o que muda então, Jean, para justificação, perdão, isso que a gente chama de graça, tá? Graça é isso aqui, ó, tirou tudo que é dívida, tirou tudo que é pagamento, porque alguém pagou, então tudo que é dívida. Mas eu continuo com o pecado, porque a Bíblia diz, se não tem pecado, ou se não há lei, não existe pecado. E aí João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, o que acontece? Nós temos pecado. Só que o caminho que foi aberto para sermos perdoados é isso aqui, ó. Sacerdócio de Melquisedeque. E como que é esse manuseio agora? Já agora você vai ter que me esclarecer, porque esse manuseio aqui caiu, né? Você vai me esclarecer, tá? Então vamos lá. O que vem na lei, na Torá, o tempo todo, no Antigo Testamento, Deus sempre deu uma dica, uma luz, um easter egg, como você quiser achar, tá? Como você quiser chamar. Estou sempre olhando aqui para ver se não para. Então, é o que eu falo para vocês. Tem momentos que Deus perdoa o pecado porque alguém se arrependeu verdadeiramente. Tem momentos que Deus ele expia pecado, né? Porque morreu um justo. Então assim, já não precisa mais, tá vendo? Que agora aquele longo caminho já não é tão longo assim para se chegar até Deus, tá? Para se chegar aos benefícios de Deus, tá? Então já como que eu faço hoje, por exemplo, para receber perdão de Deus? É igual você aprendeu na igreja. Arrependimento verdadeiro, joelho no chão, pediu perdão,
Tá? Por quê? Porque agora vocês vão entender um negócio, tá? Vocês vão entender uma coisa diferente. Eu vou tentar aqui até... Estou sem meu apagador aqui. Tá? Diferente. O nosso sacerdote, ele tem um santuário no céu. O templo é no céu, não é mais aqui. Tá? Todo templo que for construído aqui vai ser um templo falso, mentiroso. Ele não serve mais para nada porque esse manuseio aqui morreu. Então, se tem gente falando para você aí nos canais que você anda assistindo, quando o terceiro templo vir, nós voltaremos o sacrifício, e aí vai voltar o sacrifício, porque tal profeta diz que vai voltar o sacrifício, toma cuidado que eles não estão te explicando certo. Tá? Porque nós temos já um sacerdócio perfeito. Deus não ia tirar esse sacerdócio perfeito para voltar à imperfeição do sacerdócio terreno. Tá entendendo? Então, o templo que existe aqui, né, que existe nesses fundamentos aqui dos apóstolos, aqui é os fundamentos dos apóstolos, tá? É o templo verdadeiro, aonde nós temos um sacerdote que é Jesus, tá? E aí Jesus, ele pega o seu pedido de perdão do momento que você ajoelhou ali no chão e você levou as suas orações até Jesus, e Jesus leva as suas orações até Deus, tá? Para até Deus. Até eu vou dar uma brincadeira com o Trinitário aqui, né? Jesus, ele leva a oração para ele mesmo. Porque Jesus é Deus, né? Segundo eles. Então Jesus, ele leva a oração para ele mesmo. Então quando Jesus, ele leva a oração para ele mesmo te perdoa, né? Então ele tem que levar as orações como sacerdote, ele leva para ele mesmo e aí ele mesmo perdoa. Tô brincando. Então Jesus, ele pega o seu pedido de perdão, ele pega o seu arrependimento, né? Através da sua intenção verdadeira, e ele leva diante de Deus. E ele, diante de Deus, é simples, né? Eu expiei, eu morri por ele. E assim temos um advogado diante de Deus, né? Assim que as Escrituras vai dizer. Temos um advogado diante de Deus, que é justo, santo e perfeito, né? Levando ali o meu pedido de perdão, o sacerdote real. Ele é o sacerdote real. Então nós temos aqui, quem faz esse manuseio agora todo aqui, que morreu, é o próprio Jesus. Vocês estão entendendo que vocês não precisam mais de sábado para se santificar, não precisa mais de Yom Kippur para ser expiado. Acho que às vezes pode cair isso aqui. Pode fazer o Yom Kippur para ser expiado, né, para expiação de pecado. Vocês estão entendendo? Você não fazer essas coisas, você não está desobedecendo, porque essas coisas foram finalizadas. É isso que você tem que entender. Só que a lei, ela continua perpétua por causa da sua finalidade. Então quando Deus, ele dá a lei e ele diz assim, ó, a lei é perpétua, né? A lei é eterna, né? É porque quando a finalidade dela é revelada em Jesus Cristo, mudando o manuseio, né? Mudando o manuseio, mudando o sacerdote, transferindo tudo isso aqui. Lá em Hebreus, se você ler o texto lá, muda o sacerdócio, muda a lei, lá é transferência a palavra, tá? Então o que acontece? Lá, ó, quando é transferido para Jesus tudo isso, né? Quando Jesus... Eu tenho até no livro um momento que foi transferido isso aqui, tá? Do sacerdócio levítico, né? Tem a ver com João Batista, tá? Então Jesus, ele recebe todo o sacerdócio levítico, muda o manuseio na sua ressurreição, tá? Na sua ressurreição. E aí começa um novo tipo de sacerdócio, tá, pessoal? Então aqui nós temos o que chamamos de condição da graça, tá? Sem pagar, mas nós temos uma condição de graça para que nós recebêssemos perdão. E é só por isso aqui, né, pelas suas orações, né, você pode hoje fazer uma, assim como está nas Escrituras, jejuns, né, oração, consagração, sem precisar disso aqui, gente, sem esquentar a cabeça com essa maneira levídica, tá? E por que eu falo levídica? Às vezes os nossos irmãos, eles estão lá no judaísmo, né, o judaísmo o tempo todo ali falando disso aqui, ó. O judaísmo, tanto messiânico, quanto o judaísmo ortodoxo, nazareno, o Bnei Noah, eles é isso aqui, ó. É isso aqui que eles são, ó. Tá vendo? Eles querem que vocês chegam até Deus por isso aqui, pela tradição. O que a gente chama de tradição? É um manuseio disso aqui. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm isso aqui, ó, que é perfeito. Isso aqui é imperfeito. Tá? Isso aqui, nisso aqui eu vou explicar para vocês na Escritura só para dar uma luz. Nisso aqui, ó, o sacerdócio era corrompido, meu amigo. Tá? Os profetas eram comprados. Tá? As dívidas aqui, ó, os manuseios que você precisava pagar de dívida,
era incompleto, era baseado em água, fogo, de manusear fogo, e tinha que ficar jogando brasa ali o tempo todo. Por quê? Porque era imperfeito. Todo ano você tinha que oferecer sacrifício, todo dia que você cometesse pecado, você tinha que oferecer sacrifício. Era imperfeito, essas coisas aqui, ó, era imperfeito. Vocês querem voltar para isso aqui? Se você baseia a sua santificação num dia, vocês querem voltar para isso aqui, gente. Não é dessa forma. O sábado que santifica, que se encontra em Jesus Cristo, é o estado em Cristo, que é a santificação. Qual que é o nosso sábado? É a nossa santificação. É o desfrute da santificação. Então a pessoa ela quer ali ficar ali, às vezes, selecionando que vai cumprir ou não, né? Eu já vi vários irmãos ali tropeçando nessas coisas mesmo. Eu não como carne de porco, mas eu como presunto, calabresa, eu não consigo, né, resistir, aí eu peco, né? Eu vou falar um pouquinho dessas impurezas de alimentos aqui, né? Porque tem um monte de gente inventando um monte de coisa também, né? Tem a ver com a santificação, expiação e purificação de Jesus Cristo diariamente, né? Até porque o sangue dele toca a terra, né? Toca a terra. Os animais, segundo a Kabbalah, os animais vêm da terra, né? Mesmo os animais ali, eles são, né? Todos nós viemos da terra, né? Se você fazer uma matemática ali, segundo a Kabbalah, olhando para Jesus Cristo, o sacrifício, o sangue e a carne dele tocando a terra, né? O que significa santificação e purificação? Né? Eu vou explicar para vocês isso. É desbloquear, você está desbloqueado. Então quando a pessoa ela comia uma comida impura, ou ela relava no morto, ela estava impuro para acessar, eu vou esclarecer isso para vocês, tá? Sem medo. Ela estava impura para acessar as coisas de Deus, tá? E eu vou citar um exemplo que vai escandalizar muitos, né? Uma vez eu pirei com isso, falei, nossa, eu vou cortar mesmo a alimentação e tudo. Aí teve um dia que eu comi um lanche e eu tinha esquecido que tinha bacon. Falei, meu Deus, pequei, né? Eu entrei nessa pira, meu Deus, pequei. Agora estou bloqueado de entrar no seu santuário, na sua presença, né? E é interessante que isso foi no sábado, mas chegou no domingo de manhã, Deus entregou uma profecia para eu entregar para um pastor. Ou seja, uma profecia de seriedade, uma profecia de responsabilidade. Não era profecia, eu vou te dar carro, dar bênção. Não, os irmãos aí falam que eu estou endiabrado, né? Mas o que acontece? Eu não fui bloqueado a entrar na presença de Deus para receber a unção. Entendeu? Então, o que acontece é que essas coisas elas não têm mais poder de te bloquear. As coisas elementares, elas não têm mais poder de te bloquear na presença de Deus. Tá? A única coisa que vai te bloquear na presença de Deus é aqueles pecados morais, não as diárias. As impurezas diárias, elas não têm mais poder. Tá? Claramente, você tem que escolher uma boa alimentação. Estou falando isso. Né? Claramente você tem que escolher uma boa alimentação. Então, eu não vou nem tornar complexo isso aqui. Estou falando em questão de bloqueio e entrar na presença de Deus. Essas coisas não têm poder mais. Tá? Eu não vou nem entrar em destaque assim, tentando rasurar o que eu estou falando de comida. Né? Até porque, se você é bloqueado por uma comida, ou que você comeu e você não consegue entrar na presença de Deus, então isso aqui não é suficiente para te manter aqui um justo, né? Uma pessoa purificada, justificada da presença de Deus, tá? Se a comida ela tira isso de Jesus Cristo aqui, ó, logo ele não tem poder, tá? Logo ele não tem poder, pode voltar para isso aqui, tá bom? A dica que eu dou é escolha comer bem, tá? Porque eu sei que comidas industrializadas, essas coisas têm uma gastrite, né? Sempre ataca e tal, mas é o tipo de impureza que não te bloqueia a entrar na presença de Deus mais, tá? É simples assim. Então é impureza diária, tá? Isso. Tá? Então, eu trouxe esse testemunho porque às vezes tem gente que... Eu sei que tem gente que vai encher o saco, às vezes pode fazer recorte disso aí e vai tentar justificar que eu tô falando asneira e é normal isso aí na internet. Pode falar, faz recorte aí, vai, divulga aí meu canal. Aí o que acontece? Quando
nós temos esse manuseio levítico, essa bagunça toda aqui, né? Nós vemos que a finalidade da lei é Cristo. E o que eu gostaria de ressaltar e trazer para vocês? Que a lei de Deus, ela é eterna. Cristo se revelando, ele traz a finalidade dela, né? Finalidade essa que te traz perdão, santificação, expiação, justificação, né? E muitas bênçãos, né? E os manuseios que você faz é oração, jejum, tira um tempo com Deus, que agora nós temos uma relação direta com Deus, né? Busca dons, pode buscar dons de profecia, dons de línguas, pode buscar sem medo, dons de línguas, né? Dons de cura, né? Busque uma consagração constante, mas não baseado nisso aqui, ó. Se você basear nisso aqui, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Mas se você basear nisso aqui, que é o que chamamos de por meio da fé, né? Porque isso aqui ele vai revelar a perfeição. Depois eu vou trazer um outro vídeo para vocês, acho que da mesma maneira, né? Revelando como que a finalidade aponta para a perfeição. Então eu vou fazer aqui um simples desenho, tá? A lei, né, o manuseio, tá? Quando eu falo de lei, eu vou fazer igual Paulo, né? Às vezes a pessoa não sabe o que a lei está falando. Manuseio. Manuseio levítico aponta para a finalidade. Tá? Então, essa finalidade, eu sei que minha letra é feia, sempre foi. Sempre foi. Então, essa finalidade aqui, tá? A finalidade aponta para a perfeição, tá? Para a perfeição. Vou deixar um pi aqui. E nós sabemos que nós estamos nesse estado aqui, ó, de finalidade, aonde na finalidade nós temos todos esses benefícios de perdão, de pecados, expiação, né? Nós estamos nesse aqui. Esse manuseio, não a lei, mas o manuseio levítico, ela morreu, né? Ela foi finalizada em Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos receber já diretamente na finalidade e com manuseio simples, com a intenção do coração, com oração, com perdoando os nossos irmãos. Então, a palavra de Deus, ela chegou até vocês, não importa se foi pela Igreja Católica, por uma igreja ou outra, ela chegou até vocês para que você chegasse nesse momento e entendesse que você está no momento de finalidade, que se não fosse essa finalidade ser revelada e esse muro de separação ser derrubado, tá? Você não teria a chance de tocar uma vida com Deus, de ter uma vida na presença de Deus e fazer sua família feliz, né? De receber os benefícios, as bênçãos de Deus, servir a Deus, né, o tempo todo. Não é só por causa dos benefícios que a gente serve a Deus, que nós somos filhos, e nós somos filhos, sendo filhos, somos ministros da palavra de Deus. E como ministro da palavra de Deus, eu venho trazer esse tipo de pensamento, esse tipo de fluxograma, para que vocês saiam, não para que vocês saiam, mas que vocês pensem um pouco mais, né, dessa maneira racional que é a nossa fé. Tá? Eu não me coloco aqui acima de judaísmo messiânico, eu não me coloco aqui acima de tipos de cristianismo, né? Mas é isso aqui que eu entendi das escrituras. Se ficou claro para você, comenta, compartilha, tá? Essa simples aula aqui, se vocês gostaram do vídeo. Eu sei que a qualidade não é tão boa, meu celular não é tão bom, né? Mas vamos orando aí para Deus preparar aí um material melhor, para que eu possa trazer aí para vocês uns vídeos bem legais, assim como esse, tá? De maneira simples, tá bom? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido, né, que a maneira levítica foi derrubada e que a maneira levítica você não precisa mais de dias e tempos específicos e um monte de coisa para você se chegar na finalidade da lei, que é Cristo, tá bom? Então, vocês já estão em Cristo. Você que crê em Cristo, você não crê, se arrependa dos seus pecados, se entrega a Jesus, que é a melhor coisa que você faz na sua vida, tá bom?